Comecei a gravar os vídeos, né? Para o canal da temporada Mandrake. Ai, dorzinha aqui, viu? É um remédio? Não, tá bom, assim, acho que a gente vai falar alguma coisa de doença hoje, né, cara? De dor. Mas vamos lá. Você já ouviu falar de espinhela caída? Tem nome de doença de velho, não é mesmo? Agora imagine esse diagnóstico virando um título de um HQ. Mas não é qualquer HQ não, meu amigo. É uma HQ autobiográfica, sensível e debochada, que mostra como é a vida de um quadrinista tentando criar durante uma pandemia, enquanto a sua sanidade vai indo embora e as contas continuam chegando. Esse é o clima da HQ Espinhela Caída, do goiano Thiago Rossi. E hoje, nesse episódio de temporada Mandrake 2025, a gente vai mergulhar nesse quadrinho que é ao mesmo tempo um desabafo, um diário, uma crítica de mercado e uma homenagem ao caos que foi e ainda é tentar ser artista independente no Brasil. Fique com a gente até o final e vamos lá! Lançado em 2022 pelas editoras Célebre Comics e M-Mart, Espinhela Caída nasceu como uma campanha no Catarse, ultrapassando a meta em 144%. A HQ tem mais ou menos 68 páginas e se destaca não só pelo conteúdo, mas também pelo tom, porque ao ler é quase como se o próprio autor estivesse batendo um papo com você em um balcão de padaria, contando tudo com franqueza, humor e uma pitada de desespero existencial. E isso aí, Thiago, é um elogio, viu? A primeira coisa que chama a atenção nessa HQ é a representação do próprio autor como um esqueleto. Isso mesmo, um esqueleto de olhos bem arregalados, meio torto, tentando se juntar de novo aos próprios ossos. O recado é claro, o que precisa ser reconstruído aqui não é o corpo, mas a mente. E a gente acompanha esse processo desde o primeiro quadro. Thiago ficou quase 2 anos sem conseguir produzir quadrinhos, mesmo tendo tudo em casa e um estúdio à disposição. E não é porque faltava tempo ou recurso, mas porque, como muitos de nós, ele estava esgotado, ansioso, exausto física e mentalmente. A HQ se passa entre o começo da pandemia e o surgimento da vacina. Nesse período, Rossi relembra a solidão, o medo de sair à rua, a insegurança constante e principalmente o sentimento de paralisia criativa. É como se a cabeça estivesse sempre rodando 1000 ideias, mas nenhuma delas fosse boa o suficiente. Isso tem nome: burnout. E ele parece ali, retratado de forma lúdica, mas é real. O leitor sente o cansaço acumulado, peso das cobranças internas e externas e a frustração de não conseguir colocar no papel tudo aquilo que estava fervendo por dentro. Mas Espinhela Caída não é um drama pesado. Pelo contrário, Thiago Rossi consegue transformar tudo isso em uma narrativa leve e muito bem humorada. Tem ironia, piadas visuais, jogo de palavra e referência ao universo dos quadrinhos brasileiros. Em uma página, ele transforma o bloqueio criativo em uma corrida de obstáculos. Em outra, cria um jogo de tabuleiro chamado Caminho até o Burnout, que mais parece uma armadilha inevitável. É divertido, mas também é dolorido porque a gente sabe que aquilo tudo é real. O autor também faz questão de mostrar como a vida pessoal se mistura com o processo criativo. Durante a pandemia, enquanto tentava voltar a desenhar, ou se lidava com a chegada do seu segundo filho. A gravidez da sua esposa, Sheila, é mencionada como um carinho, mas também com muita preocupação. Afinal, como dar conta de tudo? Como ser pai, marido, artista e ainda pagar as contas? Não existe resposta pronta, muito menos fácil para tudo isso. A segunda parte da HQ é quase um manual de produção independente. Thiago abre o jogo sobre como cria seus quadrinhos, desde o roteiro até a arte final, passando pelas referências, os estudos, os bicos que precisa fazer para complementar a renda e os perrengues dos financiamentos coletivos. Ele também homenageia vários autores brasileiros que o inspiram, desenhando todos eles como caveiras, em uma página divertida e afetiva, que inclui nomes como Laerte e Lorenzo Mutarelli. É uma forma de dizer, estamos todos no mesmo barco. O uso do termo Espinhela Caída como título também é uma sacada genial. Remete à infância do autor e conta como foi levado a uma benzendeira chamada Dona Cotinha para curar uma dor inexplicável.
Segundo a sabedoria popular, a espinhela é um ossinho no meio do peito. O paralelo com as dores invisíveis da saúde mental é direto e extremamente potente. Afinal, quem nunca se sentiu que tinha alguma coisa errada que não dava para explicar? Alguma tristeza sem nome, algum cansaço que não passava? Essa analogia entre o físico e o emocional guia toda a obra. A arte cartunesca de Thiago Rossi, de traço grosso e limpo, contrasta com o peso dos temas abordados. É uma escolha certeira, que reforça o tom da HQ, leve na forma, profunda no conteúdo. E isso fica ainda mais claro quando ele decide finalmente transformar toda aquela angústia em história, como se no meio do sufoco ele percebesse: eu posso escrever sobre isso. E aí que começa talvez seja o momento mais bonito da obra, o autor se dando o direito de existir sem precisar fingir produtividade, sem precisar se encaixar, apenas criando do jeito que dá. Em entrevistas e no próprio texto da campanha do Catarse, Thiago diz que essa HQ é a história de como eu faço minhas histórias. E isso é bem o que o leitor encontra ali. É uma obra sobre criação, sim, mas também é sobre sobrevivência, sobre identidade, sobre saúde mental, sobre esperança, sobre paternidade e sobre como tudo isso se mistura na vida real. E o que é mais bonito é uma obra honesta. Ou se não tenta parecer um gênio incompreendido nem um herói da resistência cultural. Ele só quer contar suas histórias. E isso já é mais do que o suficiente. Para quem conhece os outros trabalhos do autor, Espinhela Caída marca uma mudança de tom. Ele é conhecido por quadrinhos com uma pegada mais infanto-juvenil, cheio de humor nonsense, zumbis mutantes. Obras como Entardecer dos Mortos e 665, A Vizinha da Besta, construíram sua identidade cômica. Mas aqui ele se permite um outro caminho. Não abandona o humor, mas dá espaço para a vulnerabilidade. E isso parece que o amadureceu ainda mais como autor. A crítica especializada também reconheceu o valor da obra. O jornalista Érico Assis, referência em quadrinhos no Brasil, escreveu: eu não faço quadrinhos, mas me parece que essa autobiografia de Thiago Rossi resume tudo sobre ser quadrinista no início dos anos 2020. Documento histórico. E não é exagero, Espinhela Caída é sim um retrato de época, um registro sincero do que foi viver e criar e resistir durante a pandemia. E por mais que fale da experiência de um autor, ele reverbera em todo mundo que tentou e ainda tenta seguir em frente num mundo que não facilita muito as coisas. No fim das contas, Espinhela Caída é um HQ sobre dor, mas também sobre afeto, sobre fracasso, mas também sobre recomeço, sobre como a arte pode não salvar, mas pode ajudar a explicar o que a gente sente. E isso em tempos confusos já é muito. Se você é quadrinista, essa leitura é obrigatória. Se você não é, mas admira o trabalho de quem cria, também é obrigatória. E se você está procurando uma história sincera, divertida e que conversa com o seu momento, tá aqui uma ótima indicação. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio da nossa série. Você curtiu? Então deixa aí a curtida. É o like, é o comentário que ajuda o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até mais. Valeu, pessoal!